E agora o assunto é saúde. Você já ouviu falar na imunoterapia? Esse termo é muito recente, mas é uma nova esperança para pacientes com diagnóstico de câncer. É que nos últimos anos os medicamentos imunoterápicos são muito estudados e lembrados em congressos médicos que reúnem especialistas do mundo todo. Aos poucos, novas fórmulas estão sendo aprovadas e os resultados estão sendo positivos. Graças a Deus, né? E sabe o que é ainda melhor? Os pacientes têm à disposição essa possibilidade de tratamento aqui em Itajaí. O Centro de Novos Tratamentos tem um estudo inovador para o pulmão e outro estudo para a bexiga. E quem tem as orientações sobre esses tratamentos é o médico oncologista, Dr. Juliano Borges, que está conosco. Boa tarde, Dr. Juliano. Boa tarde, sempre um prazer participar do programa, ainda mais para discutir a respeito de um assunto tão importante, né, de saúde pública, que é o câncer, no caso focado para câncer de pulmão e câncer de bexiga. Prazer é nosso, Dr. Juliano. E sempre, né, é importante esclarecer as novidades, porque é uma doença que ainda mata, ou seja, uma doença que ainda preocupa. O diagnóstico de câncer geralmente chega para uma família assim como uma bomba, né, atômica, porque abala todo mundo, ou seja, preparado ninguém nunca está, né? Mas ao mesmo passo que isso, ou seja, corre em passos rápidos, graças a Deus, as pesquisas, né, os novos tratamentos. E o que hoje que nós temos, doutor Juliano, de novidade com relação ao tratamento do câncer do pulmão e de bexiga aqui na cidade de Itajaí? Então, assim, nas próximas 2 semanas, até o final do mês de novembro, a gente vai ter disponível imunoterapia, que na verdade é uma medicação injetável, que se aplica a cada 2 semanas ou a cada 4 semanas no lugar da quimioterapia. E o que a gente já tem de dados com relação a isso é que os pacientes que já fizeram quimioterapia e começam a fazer esse novo remédio têm às vezes o dobro da resposta comparado à quimioterapia. E o que mais chama atenção, nós temos mais de 20 pacientes utilizando atualmente essa medicação, é que não tem a toxicidade da quimio. São pacientes que chegam no serviço muito bem, aplicam a medicação e vão embora, sem enjoo, sem perda de cabelo, sem toxicidades que a gente já conhece da quimioterapia. Então já consegue visualizar isso claramente nesse último ano, que essa medicação dá muita qualidade de vida e dá uma resposta superior ao tratamento convencional até então, que era a quimioterapia. Sério? E as pessoas que estão acompanhando, que têm um familiar ou conhecem uma pessoa que está com câncer de pulmão, elas podem procurar o Centro de Novos Tratamentos ali, essa pessoa vai receber informações sobre essa Isso. nova... Como a gente já teve os dados já comprovados agora no mês passado no Congresso Europeu para câncer de pulmão, a gente tem no máximo 2 semanas agora para selecionar pacientes ainda com câncer de pulmão, do tipo não pequenas células e pequenas células também, para fazer imunoterapia. Tanto pacientes que não começaram o tratamento, que é o paciente que a gente busca imediato, hoje a gente não quer mais fazer quimioterapia para câncer de pulmão, quanto com os pacientes que já utilizaram o esquema de quimioterapia e infelizmente não tiveram resposta. A gente também pode resgatar esse paciente num tratamento com imunoterapia. A mesma coisa serve para os pacientes com câncer de bexiga. No lugar da quimioterapia, fazer imunoterapia. O que é importante ressaltar é que a gente tem no máximo 2 semanas e os projetos vão se finalizar. Entendi. Então quem precisar tem que correr. Tem que correr, entre em contato com a gente. Tanto o paciente que já começou o tratamento, quanto pacientes que tiveram o diagnóstico recente de câncer de pulmão e câncer de bexiga. Para essas pessoas, doutor Juliano, essa pesquisa ela vai ser de graça? Isso, essa pesquisa é de graça, porém, possivelmente agora em janeiro já vai ser oferecida pelos convênios ou através de questões judiciais, mas até as próximas 2 semanas é feito gratuitamente. Quem se inscrever vai ser de graça. Vai ser feito gratuitamente. É ali nessas pessoas que vocês vão, mais uma vez, fazer com que ter resultados com relação a esse novo tratamento. Isso mesmo, porque a gente precisa de uma população brasileira, embora a gente já tenha dados muito concretos com relação à imunoterapia, mas a gente precisa de população brasileira para submeter os documentos, as informações à Anvisa e conseguir a aprovação desse remédio para ser comercializado. E o que chama atenção também Os testes que são feitos aqui em Itajaí, eles servem para isso, para pesquisa gerar o país. Para gerar isso mesmo, para fonte de dados, para a gente conseguir a aprovação mais urgente, mais emergencial na Anvisa. Então, se a gente tem a base de dados da população brasileira, a gente tem dados mais robustos que não é o americano, não é o europeu, não é o asiático, é o brasileiro que responde a esse tipo de tratamento. Olha que bacana! Então, quem estiver acompanhando Ver Mais Agora, tiver um parente, um conhecido, alguém que tem câncer de pulmão,
pulmão ou câncer de bexiga, entrar em contato com o Centro de Novos Tratamentos nas próximas 2 semanas para poder receber de graça esse tratamento, que é a imunoterapia, ou seja, não tem quimioterapia, é um tratamento mais, vamos dizer assim, mais aceitável para o organismo do doente de câncer, né? Isso, perfeito. E a gente consegue já visualizar isso, né? Como comentei, a gente tem mais de 20 pacientes já nesse tratamento e é grosseira a diferença de quem está fazendo quimioterapia e quem está fazendo a imunoterapia. Quanto tempo demora, mais ou menos, a imunoterapia, doutor Juliano? Para aplicar, em torno de 30 a 60 minutos. A cada 4 semanas a gente tem medicação, ou seja, o paciente faz para o protocolo de bexiga e de pulmão, de quem não fez tratamento ainda, coleta exame de sangue de manhã, consulta no início da tarde, aplica o remédio e vem uma vez por mês fazer o atendimento. E aí o tempo daí depende de cada paciente e do avanço de cada doença. Isso mesmo. Quantos meses vai Habitualmente durar? a gente tem pacientes com mais de 1 ano em tratamento e o que é interessante é que não tem toxicidade associada com a quimioterapia, então eles conseguem tolerar e possivelmente a gente vai tratar o paciente com câncer de pulmão e câncer de bexiga como um paciente com diabetes, que vem uma vez por mês, aplica uma medicação e faz a prevenção das respostas. Minha nossa. E qual vai ser a possibilidade, doutor Juliano, dessa imunoterapia ser aplicada para os demais tipos de câncer? O que a gente já tem dados comprovados fora do país e que já tem aprovação e comercialização. O primeiro foi para o câncer de pele tipo melanoma, depois câncer de pulmão, câncer de bexiga, o linfoma Hodgkin, o câncer de rim. E a gente consegue identificar que cada vez que é testado algum tipo de tumor, a gente consegue ter resultados superiores ou melhores, com menor toxicidade com relação à quimioterapia. Então, pelo menos 5 tipos de cânceres, a gente já tem aprovação para ser utilizado. Fora de lá e já estão trazendo para cá. Aqui Fora no Brasil, daqui, já estão isso, trazendo aqui no Brasil já tem aprovação para melanoma e para pacientes com câncer de pulmão que progrediram após um esquema de quimioterapia. E esses tratamentos, ou seja, essa imunoterapia, ela já foi testada em adolescentes e crianças ou ainda só para câncer que ainda não afetam essas idades? Isso, a gente não consegue receber no Brasil muitos protocolos com imunoterapia para pessoas com menos de 18 anos. Qual é o problema? É mais questões de legislação, Sério? que a gente tem um pouco mais de burocracia e de responsabilidades, porque os pais também têm que assinar quando tem menor de 18 anos. Por exemplo, leucemia... São mais complexos de fazer os estudos, mas tem. Só que a população é uma população menor e é uma população que tem uma responsabilidade maior de intervenção. Porque no momento que um paciente com câncer de pulmão e bexiga quer participar, ele vai assinar um termo de consentimento e ele está ciente. Agora, a gente discutir isso com uma criança é muito mais complexo, né? Muito mais, talvez, tem uma importância talvez superior. A gente tem que tratar a criança, Claro. Como quem tem filho sabe qual é esse sentimento. Mas é muito mais complexo da gente conseguir trazer esses projetos envolvendo testes em crianças. Mas é possível para um futuro? É possível e já está sendo testado, só que a gente não consegue ainda trazer para o Brasil esses projetos em criança. Sim. Agora em adultos a gente já tem uma quantidade bem importante de protocolos. Que bom, doutor Juliano. Que bom trazer boas notícias com relação ao câncer, né? Estamos aí em pleno Novembro Azul, acabamos de terminar o Outubro Rosa, falamos ao longo desses meses tanto sobre o câncer e o doutor Juliano sempre vem trazer boas notícias. Que bom. Isso, e eu ressalto que como esse projeto de não fazer quimioterapia e fazer imunoterapia para câncer de pulmão e câncer de bexiga, ele está disponível aqui em Itajaí e a gente representa o estado de Santa Catarina e do Paraná. Então, mesmo que tenham familiares no estado do Paraná, eles podem ser tratados aqui em Itajaí. Como comentei, é uma consulta, é uma visita a cada 4 semanas. Então, o tratamento é bem mais simples, Sim. bem menos agressivo e a gente já Bem tem... mais eficaz. Mais eficaz, perfeito. Que bom. Obrigada, doutor Juliano, e parabéns pelo trabalho que é realizado aqui na cidade. Eu que agradeço. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato aqui em Itajaí pelo número 47-3348-5093 ou mandar um e-mail para regulatório@oncologiasc.com.br. Tem lá também Centro de Novos Tratamentos Itajaí no Facebook. Qualquer coisinha é só entrar lá. Obrigado, doutor Juliano. Obrigada, doutor Juliano. Muito obrigado.